liberdade de religião é o direito de cada pessoa a seguir a própria consciência na escolha e no exercício da religião. O reconhecimento da liberdade de religião não diz expressamente que todas as religiões são iguais ou que são identicamente verdadeiras. Meus irmãos de fé, nesse nosso vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a pergunta 136 do YouCat, que diz o seguinte: como vê a Igreja as outras religiões? Como que a Igreja Católica está olhando e qual a perspectiva com que ela olha para estas outras religiões? Vamos ao nosso vídeo de hoje. E é claro que antes de nós começarmos nosso comentário sobre essa pergunta, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber todos os dias às 7 horas da manhã e no sábado às 18 horas as notificações dos nossos vídeos. E se você de fato gostou dos nossos vídeos, deixa aí o seu like e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Acompanhe aí a nossa vinheta e vamos para o nosso vídeo de hoje. A Igreja ela é muito clara quando ela fala sobre essa questão das outras religiões. Nós já conversamos nos vídeos anteriores, né, sobre a postura diante das outras religiões. Deus também age nas outras religiões, o Espírito Santo também está presente nas outras denominações religiosas, apesar de que algumas pessoas, aqueles mais xiitas, né, aqueles mais fundamentalistas, não concordem com isso. Mas aqui, quando nós lemos isso aqui, isso são palavras da Igreja, né? Palavras da Igreja aprovadas pelo Papa, né? Na época era o Papa Bento XVI. Hoje nós temos Francisco, e Francisco também concorda e aprova tudo aquilo que está, porque continua a ser publicado no pontificado dele, esse catecismo aqui, que é chamado o Catecismo Jovem da Igreja Católica, não porque traga novidades, mas porque é uma linguagem e perguntas escolhidas pensando na juventude, questionamentos que a juventude costuma fazer ou que talvez eles se interessem, né, por estes questionamentos que foram selecionados aqui. Então hoje nós estamos aqui para ver a resposta da Igreja sobre as outras religiões. Não a resposta que o padre X dá, não é a resposta que o fulano Y pensa. Não, é a resposta que está num livro que é oficial da Igreja. Não é a axiologia. Não é o fulano de tal acha isso e ele escutou alguém falando tal coisa. Não, não. Aqui é aquele que está no catecismo da Igreja, para dizer que nós devemos confiar naquilo que é palavra da Igreja, e não palavra de opinião de fulano, de cicrano, de beltrano, enfim. Então vamos lá. A Igreja respeita tudo o que de bom e verdadeiro tem as outras religiões. Nem tudo é bom, nem tudo é verdadeiro, mas tem coisas boas lá. Tem religiões, por exemplo, que são africanas, que elas praticam o infanticídio. Religiões ligadas à cultura, por exemplo, como os indígenas, também alguns, em algum lugar do Brasil. Não sei se isso é um dado atual ou que já houve em algum momento, mas você perceba que, para quem defende a vida, isso é um mal, né? Então, por eles terem esta prática que é, aos nossos olhos, má, não quer dizer que eles tudo é ruim no mundo deles. Não pode ser. A conclusão não pode ser assim tão lógica assim. Fulano de tal pratica uma coisa ruim, então ele é tudo ruim. Não, não pode ser assim.
Estima, a igreja tem estima e apoia a liberdade de religião como um direito humano. Você tem o direito de escolher a sua religião, por mais que os seus pais o levem para serem batizados quando criança, né? Mas depois, se você não foi suficientemente evangelizado, se você não foi suficientemente catequizado da sua infância até a sua adolescência ou a idade da sua razão, os 7 anos, ou quando você ficar um pouco maior, né? Você tem todo o direito de decidir se você quer ou não continuar sendo católico, se você quer ser muçulmano, se você quer ser budista, se você quer ser isso ou aquilo, ou inclusive ateu, né? Porque na liberdade humana nem Deus toca. Por que nós vamos querer tocar na liberdade humana? Não tem cabimento, né? Aquilo que Deus não faz, o ser humano não pode querer fazer. Então, a igreja apoia a liberdade de religião como um direito do ser humano. Não obstante, sabe que Jesus Cristo é o único redentor da humanidade. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Nós professamos essa fé. Inclusive, quando saímos em procissão, quando celebramos publicamente, quando nos pronunciamos nas redes sociais, na TV, em outros momentos, né? A nossa fé é pública, para que todos saibam no que nós acreditamos. E os eventos e as iniciativas de evangelização que a Igreja Católica promove são para dizer isso. Venha caminhar conosco. Jesus Cristo nos enviou a todos, mas se você não quer, ninguém pode lhe obrigar. Quem incessantemente procura Deus está próximo de nós cristãos. Veja que frase profunda e bela. Todos aqueles que buscam a Deus, mesmo que por algum motivo, porque a fraqueza humana, ela às vezes leva, por exemplo, pessoas a se afastar da igreja por causa de um padre, leva pessoas a se afastar da igreja por causa de um líder da comunidade, por uma coordenadora X, por um coordenador Y, ou por um catequista lá que a pessoa não foi com a cara, ou porque aconteceu isso ou aquilo, ou até mesmo por um bispo, enfim, há uma série de circunstâncias que pode fazer com que a pessoa se afaste da igreja. Mas ela continua buscando a Deus ao seu modo, buscando a Deus em outras denominações, buscando a Deus em outras religiões. E a Igreja Católica está dizendo aqui no Catecismo, Iucateque, quem busca constantemente, sem parar, a Deus, que é isso que quer dizer essa expressão incessantemente, né? É uma busca sem parar, está próximo dos cristãos. Não está longe, está muito perto. Então existe um especial grau de afinidade com os muçulmanos, porque existe lá no meio dos muçulmanos uns caras que se explode, mata um monte de gente, existe. Mas todos os muçulmanos são ruins? Todos os muçulmanos são do mal? Não se pode dizer isso. Mas eles buscam a Deus, isso sim. Uma grande parcela dos muçulmanos busca a Deus. E esta busca de Deus dos muçulmanos é que nos aproxima deles. Da mesma forma, o judaísmo, o cristianismo, também o islamismo, pertencem ao monoteísmo, acreditam em um único Deus. Os muçulmanos adoram igualmente o Deus Criador, veneram Abraão como pai da sua fé, tem inclusive personagens comuns da sua história, né? Para o Corão, Jesus é um grande profeta e Maria é sua mãe. É uma mãe profetisa. A igreja ensina que todas as pessoas que sem culpa própria desconhecem Cristo e a sua igreja, mas buscam Deus de coração sincero e seguem a voz da própria consciência, podem alcançar a salvação eterna. Quem, porém, sabe que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, mas não o quer seguir, não encontrará a salvação em outros caminhos. É isso que significa a frase em língua latina extra ecclesiam
nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Ou seja, fora da igreja não há salvação para aqueles que, por culpa própria, deixa eu interromper aqui e refazer a frase, né? Então, fora da igreja não há salvação. Como sim podemos entender isso? Podemos entender de que quando a pessoa se salva, ela se salva pelos méritos de Jesus Cristo. E o catecismo usa essa expressão que é importante que nós destaquemos. A igreja ensina que todas as pessoas que sem culpa própria, pessoas que não têm culpa própria, eles não decidiram se afastar da igreja, eles não decidiram sair da igreja. Foram as circunstâncias, que muitas vezes são circunstâncias que levam a pessoa a se afastar inconscientemente. Então não há culpa aí. E quem é competente para avaliar se fulano tem culpa ou se fulano não tem culpa? Não sou eu, não é você que está me vendo agora. Somente Jesus Cristo. Diz a carta de São Tiago que só há um justo juiz, que é Jesus Cristo. Só ele é competente para julgar se fulano tem culpa ou se fulano não tem culpa no cartório, né? Então, ninguém tem esta capacidade que foi reservada somente ao Filho de Deus. Só Jesus Cristo pode julgar as nossas atitudes e as nossas ações, apesar de que nós estamos constantemente julgando as outras pessoas, dizendo que fulano é assim, que cicrano é daquele jeito. Só Deus é que faz isso. Só Ele tem o direito de fazer isso. Depois, então, esta culpa precisa ser avaliada por Deus. Desconhecem a Cristo e a sua igreja. Não tem culpa. Mas eles buscam a Deus de coração sincero e seguem a voz da própria consciência. Podem, então, alcançar a salvação eterna. Sim, podem se salvar, porque Deus pode salvar por outros meios e de forma extraordinária. Agora, aqueles que conhecem, quem, porém, sabe que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, mas não o quer seguir, não encontrará a salvação em outros caminhos. Não encontrará, se você conhece a Jesus Cristo. Mais uma vez, eu insisto em dizer que quem tem a competência para avaliar se você conhece a Jesus Cristo suficientemente, somente Ele próprio, né? Você vai dizer, mas fulano de tal era batizado e saiu da igreja. Mas fulano de tal vivia aqui na igreja, era até seminarista, agora virou pastor, não sei o quê. Blá, blá, blá. Todas essas histórias, meus queridos, vocês estão julgando a partir de fatos externos, fatos verificáveis, fatos comprováveis. É óbvio, né? Coisas que são constatadas, nós não temos o que dizer. Agora, se o fulano tem culpa, ou se o fulano vai se salvar ou não, quem vai dizer é Jesus Cristo, não é você. Essa é a razão e a verificação que nós podemos dar a essa pergunta de número 136. É isso e não tem mais. Acabou, né? Ponto final. Fora da igreja não há salvação. Quem vai dizer quem está fora da igreja e quem está dentro da igreja não é o Senhor. Não é. Quem sabe quem está dentro e quem está fora é Jesus Cristo. Ele sabe. Você pode ser bispo da igreja católica. Pode não estar na igreja católica. Você pode ter sido batizado, fazer a primeira comunhão, ter sido crismado, vai todo domingo à missa, se confessa de 15 em 15 dias, toda semana. Isto não é garantia de salvação. Para se salvar, é preciso algo muito mais profundo do que simplesmente meros preceitos cumpridos ou meras ações externas realizadas. É preciso muito mais. A postura no cristianismo, na nossa Igreja Católica, ela é muito mais interior do que exterior.
vezes você só vê a casca. O ser humano só consegue ver a casca. Quem consegue ver e ir lá no fundo do coração, somente Jesus Cristo. Por isso que Ele é o único justo juiz. Todos vocês que me escutam agora, todos nós, né? Podemos até querer ser juízes, mas não somos juízes legítimos, não somos juízes aprovados por Deus. Só existe para o ser humano um juiz justo e um juiz legítimo, e este se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos, já falamos demais hoje, então até o nosso próximo vídeo. Até amanhã, claro, né? Às 7 horas da manhã. Só aguardar.